Olá, aqui é o escritor Luiz Augusto Pereira e esse é mais um vídeo para o canal O Escriba Moderno. Fique no vídeo, bora lá? Hoje vamos falar sobre o salário mínimo no Brasil e a CLT. O salário mínimo no Brasil e a CLT. Já está na hora de discutirmos por que o brasileiro ganha um salário miserável trabalhando tanto, enriquecendo as elites e os milionários. O salário mínimo é o valor mais baixo de salário que os empregadores podem legalmente pagar aos seus funcionários pelo tempo e esforço gastos na produção de bens e serviços no âmbito nacional. As primeiras leis modernas de salário mínimo surgiram na Austrália e na Nova Zelândia nos séculos XIX e XX. Mas as origens das leis de salário remontam à Europa medieval no século XIV. Também é o menor valor pelo qual uma pessoa pode vender sua força de trabalho. Existe em praticamente todos os países do mundo. São diversas as opiniões sobre as suas vantagens e desvantagens. Seus defensores dizem que aumenta o nível de vida dos trabalhadores e reduz a pobreza. Seus opositores dizem que, se for alto o suficiente para ser eficaz, aumenta o desemprego, especialmente entre os trabalhadores com produtividade inferior, devido à inexperiência ou deficiência, prejudicando assim os trabalhadores menos qualificados para o benefício dos mais qualificados do seu tipo de trabalho. O salário, do latim salário, pagamento com sal, ou remuneração, é atualmente o conjunto de vantagens habitualmente atribuídas aos empregados por serviços prestados ao empregador, contrapartida, em quantia suficiente para satisfazer as necessidades próprias e da família. Por outro lado, o salário na visão de gestão de pessoas da empresa pode ser considerado como custo de aquisição e manutenção de recursos humanos, assim denominado de despesa de pessoal. Já na contabilidade, os salários são lançados na folha de pagamento. Por que as pessoas não querem ser CLT? Ser CLT virou xingamento nas redes sociais. Entre adolescentes e jovens adultos, a expressão ser CLT passou a ser usada em tom pejorativo, muitas vezes como sinônimo de rotina exaustiva, pouco reconhecimento profissional e falta de liberdade. Jornada de até 44 horas semanais, deslocamento diário até o trabalho, alta tributação e descontos no salário, seguir regras e pouca autonomia. Enfim, está na hora de mudar o jogo e o povo ter melhores condições de vida, que possam ter uma melhor distribuição de renda nesse país, não ficando somente as sobras e migalhas dos poderosos para o povo honesto do Brasil. Bem, eu escrevi esse livro, O Açougue Maldito, baseado em fatos reais. Hoje vamos ler o capítulo 42 do livro O Açougue Maldito, de Luiz Augusto Pereira. Capítulo 42. Um muro alto fechava toda a casa. Resolveu pular. Olhou para todos os lados. Não viu ninguém. Tirou os sapatos, deixando-o por ali. Já não era mais uma garotinha, mas ainda tinha agilidade para vencer aquele grande obstáculo. Empilhou alguns caixotes vazios que viu por ali e se embrenhou num mundo desconhecido onde tudo podia acontecer.
Atravessou aquela barreira. Nem acreditou no que estava fazendo. Mas não ficou satisfeita com a resposta daquele homem, dizendo que não havia visto o seu menino. Por que teria as mãos sujas de sangue? O uniforme cheio de respingos? Não queria acreditar que talvez seu garotinho pudesse estar ali. Por que pegariam sua criança? Algum ritual satânico, magia negra, invocações de espíritos, alguma ordem religiosa que estava fazendo as pessoas dali desaparecerem? Muitas casas vazias por toda a cidadezinha que começava a sumir do mapa. Machucou-se toda, pulando o muro, rasgando um pedaço da blusa nos arames farpados. Os lábios sangraram, cortados pelos cacos de vidro. Tudo aquilo para impedir os invasores. Estava resoluta. Iria ver o que acontecia por ali. Tudo lhe dizia que o menino estava preso nas mãos daquele homem. Não queria nem pensar o pior. A vontade de conhecê-lo, envolver-se com aquele açougueiro bonitão, deram lugar à raiva e à indignação. Havia alguma coisa errada com aquele homem e ela iria descobrir. Estava em território do inimigo. O quintal do outro lado do muro era grande. A terra era fria. Desceu do muro, se resvalando, se arranhando toda. Encontrou um bananal mal cuidado, algumas árvores frutíferas, uma horta e um jardim com plantas murchas e secas. O abandono era visível. De onde ela ficou, abaixada e rastejante, parecendo uma cobra, dava para ver o que se passava por lá. Ouviu vozes, não parecia ser a dele. Alguns cânticos. Precisava se aproximar mais e ver tudo. Nunca tinha feito isso, vigiar pessoas. Mas a vontade de saber onde o filho estava a compelia ao desconhecido, mesmo sentindo muito medo. Arrastou-se um pouco mais. Já estava cortada, suja e embotada de nódoas de banana. De longe, viu o homem saindo da casa, vestindo aquele uniforme de açougueiro sujo de sangue, indo em direção ao quartinho onde tudo acontecia. Seu filho estaria sendo abusado sexualmente? Seria o homem um pedófilo? Várias crianças estavam desaparecidas. Abuso e ritual satânico, orgia e depravação. Pareceu conhecer uma das vozes. Tentou ouvir melhor. Aproximava-se cada vez mais do perigo. Seu corpo tremia, rastejando-se por entre as folhas secas. Sem querer, quebrou alguns galhos secos. O homem ouviu. Virou-se repentinamente, olhando em direção ao barulho. Acendeu a luz do quintal. Ficou procurando de onde vinha aquele quebrar de gravetos. Ela se encolheu. Não podia deixar-se ver. O homem entrou e pegou uma lanterna, aproximando-se do bananal para ver se tinha alguém por lá. Ela ficou bem quietinha, apavorada. O suor escorria. Estava uma noite bem quente. A luz da lanterna passeava por cima de sua cabeça. Viu bem diante dela um pé enorme, calçando um chinelo. O homem estava ali, quase em cima dela. Podia sentir seu cheiro, prendeu a respiração. Ele perguntou: "Quem está aí? Tem alguém aí?" Sem obter resposta, ainda iluminou o bananal mais algumas vezes e se afastou.
Sentiu-se aliviada, mas não iria embora. Teria que descobrir se o seu filho estava preso nas garras de uma ordem secreta, de um grupo de pessoas que faziam algum ritual satânico, de pessoas que abusavam de pessoas e depois, quem sabe, os descartavam de alguma forma silenciosa. Seria isso, talvez? Era isso? Só podiam ser esses os motivos de tantos desaparecimentos? A carne vendida no açougue seria carne humana? O gato comendo aquela mão pequena? Sem resposta de nada, ela foi chegando mais perto. Viu o homem entrando no quartinho. Ela, esgueirando-se por entre mato e escuridão, queria ver o que acontecia por lá. Por entre buracos na parede, viu que o homem tirava o uniforme, mostrando sua nudez. A luz fraca parecia mostrar algumas pessoas vestidas com túnicas brancas, como num ritual. Seu filho estava ali. Assistiam a tudo dançando, tomados por uma força estranha, em transe. Hinos e cânticos eram entoados. Seria uma organização secreta, ritualística e satânica? Viu uma cabeça infantil, reconheceu imediatamente os cabelos da criança. Por que ele não gritava, não fugia? Estaria desacordado enquanto o homem mexia com ele? Que ordinário! Mexer com crianças, mexer com pessoas indefesas que viam tudo, mas também não falavam nada. Que ritual era aquele? Velas por todos os lados. As pessoas estavam inertes. Arrumou alguns caixotes para subir e ver mais. Ele, completamente nu, mostrava seu órgão genital para todos. De onde ela estava, via tudo horrorizada. Então era isso que acontecia por ali. Sessão de orgia, exibicionismo, era uma missa negra. Qual era o objetivo daquilo tudo? Seus olhos saltavam das órbitas. Estava apavorada. Nem se mexia, tentando se equilibrar e ver tudo o que acontecia naquele lugar macabro. Vozes, cânticos, danças eróticas para os espectadores daquela insanidade. O buraco na parede não permitia que conseguisse ter um ângulo melhor. Ouvia vozes, mas não via quem eram as pessoas. Não conseguia ver os rostos. A penumbra não deixava, não distinguia ninguém. O homem continuava a fazer a sua exibição sexual e ritualística, mostrando o falo, os músculos, as coxas grossas. Tudo era muito nojento. Como poderia ter apreciado um sujeito que abusava de crianças e pessoas indefesas? Sentiu tanto ódio dele, acabou se desequilibrando bem perto do fim do ritual. O barulho foi tamanho. As caixas que tinha usado se quebraram. Alguém gritou de lá: "Tem alguém lá fora, nos espionando!" Ela correu, esgueirando-se pelo mato. O ritual tinha chegado ao fim, antes do tempo. Bem, lemos o capítulo 42 do livro O Açougue Maldito, de Luiz Augusto Pereira. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço.